Agora a gente vai fazer o último exercício do curso prático de automação. Como a gente já explicou, se você quiser fazer esse curso de maneira completa e fazer todas as atividades práticas, é só você entrar em contato conosco pelo telefone 31 3667 2470, que aí você agenda aqui, você pode fazer todas as aulas práticas e aí sim conseguir o seu certificado, beleza? Então no exemplo de hoje vai ser o seguinte, nós vamos ter aí uma esteira e uma enchedora, em que os copos vão passar, por essa esteira e ele tem que dosar um certo valor e depois que terminar a dosagem, esperar um certo tempo e continuar e esperar chegar o próximo copo. Esse exemplo vai ficar muito mais claro quando a gente montar a parte prática. Então a próxima aula a gente tem a esteira aqui, certo? Então a gente vai estar mostrando aí para você o funcionamento da lógica que a gente vai implementar aqui hoje, beleza? Então como que funciona? Nós teremos aí dois motores, em que o primeiro motor é responsável por jogar o copo, na segunda esteira. E aqui na segunda esteira nós temos outro motor. Então o copo vai vir por aqui e vai cair aqui nessa esteira aqui, certo? Então o que acontece? Aqui a gente vai ter um sensor indutivo. Aqui nós vamos ter um sensor indutivo e aqui é onde os copos vão passar. Os copos têm que ser metálicos. E aqui nós vamos ter uma torneira que é controlada por uma bomba que vai dosar o produto aqui nesse copo pelo tempo. E para esse copo aqui estar cheio, a gente precisa de mais ou menos aí 3 segundos. Lembrando que a gente também precisa de esperar 2 segundos, que é o tempo desse produto terminar de chegar aqui. Então a gente tem que esperar 2 segundos. Depois que ele faz isso, esse processo, ele vai chamar o próximo copo e assim vai indo até o operador quiser que pare. Então como que a gente vai fazer? Então o nosso X0 vai iniciar o nosso processo e vai atuar a variável M0 e vai setar ela. Se você já viu os vídeos anteriores, você sabe que quando você faz isso, ela vai para 1 e fica sempre em 1. E o meu X1 vai ser responsável por resetar M0. Para que eu faço isso? Para que todo mundo fique dependendo de M0. Então se eu quiser parar o processo, basta tirar quem? Basta tirar o M0. Beleza? Então vamos continuar aqui. Então assim que eu ligar, o que eu quero que aconteça? Essa minha saída aqui vai ser a minha saída Y0 e essa saída aqui vai ser a minha saída Y1. Fisicamente, quando o Y0 fechar o contatinho, ele vai estar atuando um relé de interface que vai ligar esse motor aqui. E a mesma coisa com o Y1. Então, quando o M0 ligar, o que eu quero que aconteça? Eu quero que quando o M0 ligue, eu quero que aconteça o quê? Eu quero que sete quem? Sete o Y0 e o Y1. Por quê? O que vai acontecer? O copo vai vir, por causa dessa esteira aqui, ele vai vir, vai descer até essa e aquele tem que continuar indo para frente, E vale ressaltar aqui também o seguinte, se eu deixar aqui o M0 sempre ligado, forçando aqui, o que vai acontecer? Essa saída vai ficar sempre ligada. E eu não quero que isso aconteça, eu quero que aconteça o seguinte, eu quero só quando eu der o pulso, ele ligue. Por quê? Porque se eu não fizesse isso, o que ia acontecer? Quando eu desse um pulso aqui, ficar o tempo todo apertado, porque esse cara aqui está sempre ligado, então vai ficar sempre forçando Y0 e Y1 sempre ligado, então ela nunca ia desligar. Então eu não quero que aconteça isso, eu quero o seguinte, que quando o M0 passar de 0 para 1, se vocês estão lembrados, isso aqui é o símbolo de borda, ou seja, quando ele ligar, eu quero que dê um pulso para ligar Y0 e Y1, então você imagina que o copo vai começar a se deslocar. E esse sensor aqui, ele vai ser quem? Só para a gente pegar a sequência aqui, ele vai ser o X2. Vou ligar ele no X2. Ou seja, só para a gente dar uma recordada também, se o meu PLC estiver trabalhando no modo Sync, esse sensor tem que ser o quê? Tem que ser um sensor PNP, Ou seja, vamos recordar lá, ó. Se eu chegar lá no meu PLC, colocar aqui no comum, ou seja, no borne SS, se eu colocar aqui negativo, é sinal que ele está no modo Sync. Se você está com dificuldade disso, tem uma videoaula já só sobre isso, Então, o que vai acontecer? Aqui no X0, eu liguei o quê? Um botão simples. No X1, eu liguei o que também? Um botão simples. No X2, eu liguei o quê? Eu liguei um sensor o quê? PNP. Porque o PNP devolve o quê?
devolve positivo, que é o que eu quero para fechar o circuito aqui. Então, o X2, quando eu falar X2, entenda como sendo o quê? Esse sensor aqui, certo? Então, quando chegar em X2, a primeira coisa que eu quero que aconteça é o quê? Quando o sensor chegar em X2, certo? Eu quero que ele faça o quê? Eu quero que ele pare quem? As duas esteiras. Por que eu tenho que parar as duas esteiras? Porque se essa aqui continuasse rodando, ia ficar empilhando o copo aqui. Eu não quero isso, então eu tenho que parar as duas. O processo inteiro tem que parar, certo? Então, vai parar as duas esteiras. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que contar o tempo e ligar essa bomba aqui. Então, qual que vai ser a saída que vai ligar essa bomba? Eu já usei Y0 e Y1, então eu vou colocar para ser o quê? Y2. Então, Y2 vai ser a bomba dosadora. Então, o que eu vou fazer aqui? Quando ele parar aqui, o que eu quero que aconteça? Eu quero que ligue, ou seja, vai dar um set na minha saída Y2, que é a bomba dosadora. Então, ou seja, vai parar as duas esteiras e vai começar a encher aqui de produto. Só que eu não posso deixar ele enchendo para sempre, tem que encher durante quanto tempo? Durante 3 segundos. Então, ou seja, o Y2 vai fazer o quê? Vai vir em um TMR, que é um temporizador. Lembrando que todos os blocos aqui já foram explicados em aulas anteriores. Vou chamar ele de T0 e ele vai contar até 3 segundos. E a gente já viu também na aula anterior que 3 segundos equivale a 30 no PLC da delta. Então, imagina que ele está ligado e está contando o quê? Está contando 3 segundos. Depois que ele contar esses 3 segundos, o que eu quero que ele faça? Eu já quero que ele ligue Y0 e Y1? Não. Eu quero que ele espere 2 segundos. Então, o que eu tenho que fazer? Quando o meu T0 contar até 3 segundos, eu quero que ele faça o quê? A primeira coisa que ele tem que fazer é tirar o Y2. Por que ele tem que tirar o Y2? Porque o Y2 é quem está dosando. Só que eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que contar o quê? Eu tenho que contar 3 segundos. Então, o que vai acontecer? Só que quando eu tiro o Y2, ele já desenergiza esse temporizador e ele volta para zero. Então, eu perderia a informação, digamos assim. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar um jeito de fazer com que essa informação aqui não seja perdida. Por isso que memória também é conhecida como flag. Então, eu vou setar aqui um flag, uma memória auxiliar que a gente chama. Então, aqui vai ser quem? Vai ser M1, porque o M0 eu já usei. Então, o que significa esse M1, se eu fosse dar um nome para ele? Significa que já foi dosado. Então, quando o T0 terminar, ele vai tirar o Y2, ou seja, vai parar de dosar e vai setar o M1. E M1 agora vai ficar ligado. Então, agora que o tempo já foi contado, já terminou de dosar, está na hora de contar o tempo de espera. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o M1, e vou jogar em um outro TMR, que vai ser quem? Que vai ser o meu T1, porque T0 eu já usei. Ele vai contar até quanto? Até 2 segundos, que equivale a 20 no delta. Então agora, pensa o seguinte, tá tudo parado, porque ó, Y0 está fora, porque na hora que chegou na frente do sensor, tirou as duas esteiras e ligou a dosadora aqui. Terminou passou 3 segundos, fez o quê? Tirou a dosadora e setou o M1. M1 vai fazer contar esse temporizador aqui. Depois que esse temporizador conta, o que a gente faz? O T1 tem que fazer o quê? Tem que retirar o M1, vai retirar o M1, só que ele tem que fazer o quê? Ele tem que voltar as duas esteiras para funcionar. Então ele tem que setar o Y0 e o Y1. Aí o que vai acontecer? Quando eu setar o Y0 e o Y1, as duas esteiras vão ligar novamente, esse copo vai começar a se deslocar para cá e vai chegar o próximo copo. Quando chegar o próximo copo, o que vai acontecer? Esse sensor aqui vai atuar de novo, vai desligar as duas esteiras, vai ligar o dosador, vai contar 3 segundos, vai desligar o dosador, vai ligar o tempo de espera e depois vai ligar de novo, ou seja, vai ficar assim indefinidamente. Aí o que acontece? Se eu apertar X1, o que acontece? Eu tiro o M0, certo? Só que isso não é suficiente para parar a minha planta. Então o que eu vou fazer? Eu vou puxar aqui um adendo aqui, só para ficar mais fácil de entender. Mas como que ficaria aqui? Eu não posso deixar o X1 tirando só o M0, porque
vai que essas duas aqui estão ligadas na hora que eu aperto X0. Então eu tenho que garantir que vai tirar tudo. Então aqui, ó, em paralelo com esse aqui, eu vou puxar uma setinha aqui para ficar mais fácil de entender. Vai ter o quê? Vai ter um paralelo aqui, ó. Resetando quem? Y0. Resetando quem? Y1. Resetando quem mais? Resetando o M1 também, caso o M1 esteja dentro. Conclusão, o que vai acontecer? Se eu apertar X1, eu tenho certeza que eu desligo todo o meu circuito. Por quê? Inclusive o Y2. Eu tenho que tirar o Y2 aqui também. Vou colocar aqui. Está embolado, mas vocês estão entendendo. Então eu tiro também o Y2. Ou seja, se eu apertar X1, eu dei um reset em tudo. Então eu tenho certeza que eu tirei todo o circuito da jogada. Então agora, como bônus, eu vou ensinar aí uma coisa mais avançada. Que é o seguinte. Imagina que o usuário tem uma chavinha assim, ó. Ele tem uma chavinha. Essa chavinha tem duas posições. Uma escrito 3 segundos e a outra escrito 5 segundos. E a outra escrito 5 segundos. Então ela tem duas posições. E ele pode escolher. Isso aqui gira. Então ele pode escolher entre 3 e 5 segundos. Ou seja, eu estou querendo dar uma função a mais para o usuário. Ao invés de ser sempre 3 segundos, eu quero que seja o quê? Eu quero que ele tenha duas opções. Ou seja, se essa chavinha estiver para baixo, vai 3 segundos. Se essa chavinha estiver para cima, ela vai o quê? Vai 5 segundos. Então, para isso, como bônus, eu vou estar ensinando aí você a utilizar o comando move, né? Esse comando aqui também, ó, ele é comum em todos os PLCs que você imaginar. O que o comando move faz? Ele desloca um valor para uma variável que você quiser. Então, como que a gente vai fazer isso aqui? É muito simples, presta atenção. Vamos fazer primeiro a lógica do move. Então, essa entrada aqui, vamos considerar que essa entrada aqui, ó, é a entrada X4. Beleza? Ela vai ser a entrada X4. Então, se X4 tiver em 0, eu quero que faça o quê? Eu quero que mova 30 para uma variável aqui, que é uma variável do tipo D, D0. O que essa variável é capaz de armazenar? Ela é capaz de armazenar qualquer número, tá? Lembra que a variável M é uma memória binária? Então, a variável D, ela tem o que na delta? Ela tem 16 bits, ou seja, ela pode armazenar, de acordo com a última aula, até 65 mil valores diferentes. Então, ou seja, eu posso escrever 30 nela. Então, se X4 tiver em 0, ou seja, se X4 estiver desligado, ele vai mover 30 para D0. E se o mesmo X4 tiver em 1, o que eu quero que aconteça? Eu quero que mova o quê? 50 para quem? Para D0. Conclusão. Se D0 tiver em 0, o que vai acontecer? Conclusão. Se X4 tiver em 0, o que vai acontecer? Vai mover 30 para essa variável aqui, certo? E se X4 estiver em 1, ou seja, se estiver ligado, o que vai acontecer? Vai mover 50 para D0. Então aqui eu tenho uma chave seletora que escolhe 30 ou 50, ou seja, 3 ou 5 segundos. Então aqui, ao invés de ser um número fixo, quem que vai ser aqui? Se você for esperto e estiver entendendo desde o começo o que a gente está ensinando, você vai perceber facilmente o seguinte, ó. É só colocar D0 no lugar desse 30 aqui, porque agora esse aqui não é mais uma constante, isso aqui agora é uma variável. Então aqui não tem D0? Você concorda comigo que D0 tem 30 ou tem 50? Então, de acordo com o que o usuário colocar, vai estar escrito aqui 30 ou 50. Então esse valor aqui, ó, agora pode ser quanto? 30 ou 50. Vai depender de acordo com o que o usuário colocou. Entendeu? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não esquece de deixar um gostei aqui não, porque isso ajuda bastante. E lembrando que na próxima aula a gente vai estar corrigindo esse exercício, fazendo a prática e mostrando a esteira funcionando para que você possa estar aí fixando o conteúdo. Beleza? Muito obrigado.